bem-vindos a mais um episódio do À Mesa. Isto está como está, mas está a ir, caralho. Estamos a forçar, estamos a dar. Neste momento estou numas condições novamente não muito ideais. Deve estar um barulho de fundo irritante, que é o recuperador da sala. E está aqui um forno, tá? E se eu passo bem com calor? Não, estou a morrer. Mas estamos a ir. Mas estamos a ir frescos? Não, porque já repeti esta introdução 20 vezes. Estou cansado. Mas vamos. E vamos falar sobre favelas e sobre a minha experiência nelas. E dar aqui alguns conceitos históricos sobre as mesmas, algumas explicações, algum conhecimento que eu espero que seja de valor, algumas curiosidades que eu considero interessantes sobre como é que elas surgiram, porque é que surgiram, se isto é mesmo assim, um gajo vai lá e morre. Pá, eu não morri, portanto não deve ser bem. Mas antes de ir lá, pá, queria só fazer aqui uma ressalva ao podcast Incógnito do Simão Crespo, um rapaz extraordinário que já veio a este podcast falar sobre saúde mental, um jovem de 22 anos que desde os 14 sabe exatamente aquilo que quer perseguir com uma vivacidade extraordinária, e eu tenho ouvido o podcast dele regularmente e tenho curtido imenso. Não estou a dizer isto pelo facto de ele me ter convidado para ir lá e eu ter gravado um episódio que há de sair brevemente, juro que não estou. É porque hoje, a vir para casa, vim a ouvir o último, a acabar de ouvir o último, sobre a arte, com um rapaz que eu não decorei o nome, e vinha-me a partir a rir. Que não acontece normalmente, e eu ouço muitos podcasts. E isto abriu-me aqui uma reflexão. Para além de gostar muito do Simão, ser um gajo que eu conheço há muito pouco tempo, mas ter conectado imenso com ele, e deste episódio ser muito fixe, ter uma leveza, uma conexão tipo entre eles os dois e uma simplicidade, dois amigos à conversa e tudo fluir tão bem e ser tipo tão rico em a sensação que nos traz de conforto, que eu acho extraordinário, mas levou-me a pensar novamente naquela questão de toda a gente pode ter um podcast, o que às vezes é irritante, como para gajos como eu, né, que vem para aqui dizer merda, mas ao mesmo tempo me traz tanta esperança por eu ter ouvido um episódio como este do Simão, que tem um podcast e, para além de apresentar o Tenho Média para isto, que é exatamente a plataforma onde ele, tipo, singra, que eu penso, imaginem o que é um gajo que à partida não é muito famoso, apesar de ele ter tipo projetos do caraças, ser famoso no TikTok, apresenta o Tenho Média para isto e por aí fora, que se senta com um amigo à mesa, que estão a falar sobre coisas aleatórias e vocês de lá tiram uma sensação de conforto gigante, partem-se a rir, tiram lições de vida ou lições do que seja, aprendem uma coisa ou outra. Essa possibilidade é extraordinária. E eu vinha mesmo feliz com essa reflexão de que, para além de ter, tipo, conhecer pessoas extraordinárias com que eu me tento rodear e aprender, e esta ideia de a facilidade de acesso a entrar na cabeça destas pessoas que vocês à partida não dariam nada, e isto eu não estou a falar do Simão em específico, estou a falar das pessoas à vossa volta, que tipo, que vos rodeiam, pessoas normais, normais, como quem diz sempre entre aspas, porque o normal não existe, mas esta facilidade ou esta possibilidade de poder contactar com este outro lado das pessoas, estas aprendizagens, estas conexões humanas, estas sensações de conforto numa conversa tão simples, é extraordinário. E desculpem lá se me entusiasmei aqui um bocadinho. Portanto, fechando este gigante parênteses, passemos às favelas. Sobre as favelas, eu vou tentar dar aqui uma breve explicação sobre o que é que são, como é que surgiu o nome, por aí fora, consoante aquela informação que eu consegui encontrar. Não sei se está extremamente correto ou não estou por dentro da total veracidade dos factos, e isto aplicado às favelas do Rio de Janeiro, mas pá, assim muito sucintamente. Portanto, as favelas, no geral, acho que vocês sabem que é tipo uma consequência da má distribuição de renda, que o pessoal vai à procura de sítios onde consiga pagar, onde consiga estar de graça, viver nesses terrenos baldios por aí fora, porque precisa trabalhar no centro e não consegue propriamente sustentar o seu nível de vida lá. Contudo, antes das favelas existiam os bairros africanos, que eram constituídos por
escravos que tinham sido recentemente libertos, portanto já não eram escravos, no caso, ex-escravos, mas na altura, mais ou menos, penso que em 1904, no Rio de Janeiro, havia uma elite que tinha um bocadinho esta utopia de de transformar o Rio de Janeiro no Paris dos trópicos. E o que é que aconteceu? Tentaram remodelar a zona do Porto, reurbanizar o centro, instalar saneamento, etc. E estas pessoas, estes escravos, que tinham sido libertos recentemente, normalmente iam viver juntos às casas senhoriais onde tinham trabalhado. Criavam lá uns casebres, aquilo que eram chamados os cortiços, viviam lá, a elite não curtia, né? Começou a dizer, estes gajos são um perigo para a saúde pública e tal, dificultam o progresso, vamos criar aqui um movimento, para já, vamos começar a vacinação e criar aqui um movimento de bota abaixo, pareceu-me ser mesmo o nome do movimento, em que eles tipo expulsaram estas pessoas e o que é que aconteceu? Este pessoal expulso do centro das cidades teve que ir procurar abrigo nos morros, em terrenos baldios e começar uma espécie de construção nos morros não, desculpem, na verdade no início acho que até foi na zona do Porto, onde é por exemplo o bairro de Gamboa, e começaram a construir estes bairros africanos na zona do Porto do Rio de Janeiro. E até que Gamboa se tornou o berço do samba, dizem que é onde nasceu o samba, e é engraçado como estes bairros de pessoas que a elite quis expulsar trouxeram uma das coisas mais ricas da cultura brasileira, que é o samba, e essa mesma elite pouco conseguiu trazer para aquilo que é a cultura brasileira hoje em dia. Pronto, depois para 1920 começa a surgir o termo de favela para estes bairros africanos que se acumularam na zona do Porto e em morros e por aí fora. Como é que surgiu o nome favela? Isso é que eu achei muito interessante e foi como foi explicado quando eu subi a Rocinha. Portanto, existiam estes bairros africanos, que é tipo o êxodo rural, e que também surgem do êxodo rural, começam a ir para as cidades, quando houve as construções de grandes vias, estradas, etc. Muito pessoal do Nordeste e por aí fora foi para o Rio de Janeiro e teve que se instalar nas zonas onde podia pagar, que era normalmente terrenos baldios, por aí fora, construir casebres e aí ficou. Mas a favela, o nome favela, surge da altura da Guerra dos Canudos, que para vocês portugueses diz pouco, brasileiros devem saber o que é, quando o exército se foi tipo lutar, digamos assim, com uma comunidade socio-religiosa liderada pelo António Conselheiro, se não estou a erro. Quem é este gajo? Ninguém sabe bem, mas aquilo mais ou menos em 1896, 1897, quando isto sucedeu, daquilo que eu percebi, o contexto económico e social lá da zona onde este pessoal vivia era grave, os terrenos não eram produtivos, havia muita seca, muito desemprego, e este jovem, o António Conselheiro, decidiu formar uma espécie de culto e ir para Canudos, e milhares de pessoas partiram com ele, unidas pela crença de que iria aparecer uma solução milagrosa. Isto foi o que eu li, se é verdade ou não, não sei bem. Pronto, depois o que aconteceu? Quando este pessoal se começou a reunir lá em Canudos, as pessoas à volta pensavam, bem, está aqui uma cambada de gajos meio doidinhos, parece-me, até podiam estar cheios de razão, mas na altura o pessoal pensava, meio doidinhos, aqui a juntar-se, talvez estejam armados, estou com medo. Eles começou a criar aqui uma situação de medo entre a restante população, os rumores de estarem armados e que teriam interesse em invadir a capital para reinstalar a monarquia. Oh filho, isto chega aos ouvidos do exército e do presidente, ou sei lá o que era aquilo, se não era monarquia deveria ser presidente, e ele diz, não, vocês exército vão lá acabar com esta brincadeira. E o exército era formado por quem? A escravos que foram com a promessa de obterem casa, ou terreno para construir em casa, quando voltassem vitoriosos desta guerra. O que é curioso. Portanto, este pessoal do exército, o pessoal do governo, manda-me os escravos
combater este culto que até podia ser inofensivo, mas estava ali a causar uma situação de medo. Eles vão, acho que foram para aí umas 4 vezes, e foram e desistiram, e foram e não sei o quê, tiveram para aí umas 4 investidas, até que em 96, 97, já não sei quando, saíram vitoriosos, pá, e acabaram por matar, pá, 25 mil pessoas, mataram mesmo a maioria de todas as pessoas que se juntaram nessa espécie de não vou chamar mais culto, mas nessa comunidade, pá, e depois eles voltam naquela cena de agora vamos ter casa para viver, pelo menos isso, matámos aqui uma data de gente, mas vamos ter casa para viver. Não tiveram. Para onde é que eles foram? Foram-se acomodar, não sei se é a palavra, no Morro da Providência, que é uma favela bastante conhecida no Rio de Janeiro e foi a primeira favela. O que acontece? O Morro da Providência era parecido com o morro em Canudos, tipo, para onde eles foram andar à porrada, matar lá os jovens. E o morro em Canudos era coberto por um arbusto que era conhecido como favela. Então, eles chegam ao Morro da Providência, ou melhor, eles já lá diziam, aquilo é o Morro da Favela, é favela, Morro da Favela, por aí fora, e chegam ao Rio de Janeiro e este Morro da Providência é parecido com o Morro da Favela. E é daí que surge o nome Favela. Viram? Nada. Pá, foi o que eu encontrei na net e foi também mais ou menos isto que me explicaram, portanto, se não for isto, há de ser parecido. Pá, e sobre a Rocinha, que foi a favela que eu fui, que é a maior favela do Brasil, que ninguém sabe bem quantas pessoas é que tem, se são 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eu, quando estive lá, ouvi falar 250 a 300 mil. Eu procurei na net os censos de 2010, diziam 70 mil, outros diziam 100, outros diziam 200, portanto, eu já não sei bem. Daquilo que eu percebi, pá, em 1930 havia lá uma fazenda que era a Quebra-Canalha, que até era de vários imigrantes, de várias pessoas tipo, de nacionalidade espanhola, portuguesa, qualquer coisa assim. Pá, e aquilo dividiu-se em várias chacras e o pessoal que lá trabalhava começou a ir vender hortaliças na Praça Santos Dumont, que é lá no bairro da Gávea, se não estou em erro, que é perto da favela, do lado mais para o centro do Rio de Janeiro. E o pessoal perguntava-lhe, tipo, de onde é que vêm estas hortaliças tão gostosas? E eles diziam, vem lá da minha roça, da minha rocinha, não sei o quê. E, aparentemente, desde aí começou a cena de roça. Rocinha, minha rocinha, favela da Rocinha. Porque lá está, depois todos os morros, aparentemente, se começaram a chamar favelas. Digo eu, não sei. Acho que houve tipo bem uma altura que se começou a tornar-se standard o nome favela. E depois com o facto de se asfaltar a estrada da Gávea e o pessoal começou-se a instalar nos terrenos ali à volta por acreditarem que eram públicos. Aí para 1950 começou uma maior migração do povo nordestino para o Rio de Janeiro, porque começaram também os projetos para a abertura de túneis, ali os túneis de Santos Dumont, qualquer coisa assim, não me lembro bem dos nomes, e acho que foi um bocadinho muito nessa ótica que a favela da Rocinha se tornou imensa, até porque daquilo que eu percebi, 80% da população da Rocinha tem origem nordestina, cresceu bastante, parece-me, nessa altura de construção de infraestruturas. Depois, em 2011, se eu não estou em erro, a favela foi pacificada nos movimentos do governo, do exército, não sei como é que eu posso dizer, da polícia, de criar unidades de polícia, não sei se unidades de polícia não é o nome correto, mas acho que vocês percebem, uma espécie de posto nas favelas para tentar controlar melhor o tráfico de drogas. E depois já me disseram que ela deixou de ficar pacificada, mas não percebo muito bem. Sei que em 2017 existiram lá vários problemas quando houve uns conflitos entre dois gangues opostos e aquilo teve tenso.
Eu quando lá fui, pá, foi muito tranquilo, mas não sei qual é que é o ponto exato sobre a pacificação ou não pacificação da favela. Portanto, termina aqui a aula de História, até porque também já não tenho mais apontamentos para me guiar e tudo o que eu possa dizer a partir daqui pode estar factualmente errado. Sobre a minha subida à Rocinha, como é que isto surgiu? Opa, eu tinha muita curiosidade de subir, a verdade é essa. Já tinha visto vários vídeos da comida de rua na Rocinha, já tinha visto vários vídeos sobre favelas e tenho que admitir que a minha curiosidade era imensa. E depois, quando toda a gente me disse que eu era estúpido em subir, eu sou um bocado do contra, e tipo, eu gosto de fazer aquilo que me dizem para eu não fazer. Não, mas isto ciente mais ou menos daquilo dos riscos que eu poderia correr, em vez de eu falar com as pessoas que nunca foram e têm medo e ouvem as cenas da televisão, tentei falar com pessoas que já foram, para perceber efetivamente qual é que era o risco real de correr muito mal. E o risco existe, é um facto, não se pode esconder isso de ninguém, contudo, não me parece que seja assim tão grande como me fazem parecer. Até porque, por exemplo, para assaltos e por aí fora, é bem mais seguro que o resto do Rio de Janeiro, porque lá é proibido existirem assaltos. Mas, voltando ao início, eu falei com um amigo meu que estava a fazer um intercâmbio, ou estava a trabalhar no Rio de Janeiro durante alguns meses, que já veio cá ao podcast, por acaso, o Guilherme. Tem aí um episódio muito sobre viagens, é o Guilherme Franco, e eu acho que ele estava lá a trabalhar, mas só temporariamente. E eu perguntei-lhe, porque eu vi que ele tinha subido a favela, com quem é que ele tinha subido, como é que foi, e por aí fora. Pá, o Guilherme é um gajo bué de boas, e para ele tudo parece muito mais fácil. Para ele, no caso, para as pessoas, ele dá a aparecer esta ideia que tudo é muito mais fácil do que aquilo que na verdade é. Portanto, também nunca se sabe bem se é assim tão fixe. Se vocês ouvirem o episódio com ele, acho que vão perceber, porque ele teve em situações muito graves a viajar e tu pensas, caralho, e ele está tipo, não foi nada. Portanto, também nunca se sabe bem. Mas, opá, ele deu-me o contacto do rapaz, do outro Guilherme, que eu vou meter aí na descrição o Insta dele, para se alguém quiser subir a Rocinha. E eu falei com ele também, e depois falei com outras pessoas para ter um feedback mais alargado. Pá, e no geral os prós pareciam superiores aos contras. Eu mandei mensagem ao Guilherme, tipo, quando já estava a entrar no Rio, assim, meio na loucura, eu nem planeei muito. Olha, curtia e tal, como é que é, e queria fazer uma cena sobre comida, e ele diz-me, posso amanhã. Cenas sobre comida já fiz com youtubers e o caraças bué da conhecidos, e é verdade, já tinha visto gajos tipo o Marco Vienes, ou como é que ele se chama, mesmo muito famosos, vídeos que têm milhões e milhões de visualizações, e que por acaso foi o Guilherme que os levou lá acima, eu nem tinha bem essa noção, e isso deu-me algum conforto também, não minto. E ele disse mesmo, olha, isto é super tranquilo, e o caraças, opa, e as palavras dele apaziguaram. Se eu acho que fui inocente, acho que não, porque tudo indicava que iria ser uma experiência tranquila. Pronto, e foi assim, na véspera um gajo fechou mais ou menos o itinerário. Um, eu paguei ao Guilherme, como é óbvio, e tipo, mesmo que ele não me quisesse levar dinheiro, não faria sentido que não quisesse, eu iria lhe pagar na mesma, porque ele foi mesmo impecável, uma questão de respeito, levou-me à casa dele, apresentou-me tudo, pá, ficou, acho que por 20 euros por pessoa, 20 euros por pessoa, se não estou em erro, qualquer coisa assim, convertendo. E pá, fomos lá, fui ter com ele, levei a câmara, ou melhor, que eu ainda não tinha usado no Rio de Janeiro, por causa de receio de ser assaltado, porque efetivamente eu vi coisas a acontecerem, pessoal tipo a ser furtado. Nós próprios na praia, um rapaz que estava connosco, roubaram-lhe o telemóvel, não daquele roubo de apontarem alguma coisa, tipo, meteu na mochila, ninguém teve a dar muito bem conta da mochila, alguém meteu a mão quando se baixou, roubou. Então eu estava muito, muito receoso de andar no Rio de Janeiro, despreocupado com câmara e por aí fora. Também o mediatismo fez-me estar um bocadinho mais paranoico. E lá não, lá tipo fui com a câmara, tipo filmei a subida toda, portanto chegámos lá, falei um bocadinho com o Guilherme, vi logo que a vibe era totalmente diferente, passámos para fomos ter com os motoboys, que é pessoal que anda de moto, é tipo o Uber de motar,
e subimos a favela, tipo, que ainda é um bocadinho, a subir por lá acima, vimos logo aquela imensidão de casas e caraças, e fui filmando pelo caminho, foi super tranquilo, chegamos lá acima e é uma vista, pá, soberba, meu, extraordinária para o Rio de Janeiro, mesmo das melhores vistas do Rio de Janeiro. Eu só vi coisas melhores porque tive a sorte de fazer uma volta pelo Rio de Janeiro de helicóptero, que, sou sincero, eu acho que não ficou nada caro para o que era. Nós éramos 4 num helicóptero, basicamente alugámos o helicóptero todo, ficou 120 euros por pessoa, mais ou menos. Claro que não é barato, mas é uma experiência única numa cidade incrível, incrível, meu. Se não fosse a questão da segurança e por aí fora, melhor cidade que eu já estive, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É mesmo de outro mundo, é ridículo. E se não fosse isso, tinham sido as melhores vistas que eu vi no Rio de Janeiro, foi da favela da Rocinha. Pronto, depois começamos a descer pela favela, tipo, começamos a ver pessoas, começamos a receber os bom dias, olá, como estás, não sei o quê, mesmo não passando muita imagem de turista até, porque não, eu apanhei muito a cena do pessoal achar que eu era brasileiro, a minha namorada também é brasileira. Estávamos com um rapaz que vivia lá na favela, pronto, podíamos sempre passar pela cena de turistas, mas eu andei muitas vezes sem câmara e às vezes assim mais afastado. Acho que não era por passar a ideia turista, e as pessoas eram sempre super, super simpáticas, diziam bom dia pelo menos, olá, não sei, interagiam. E eu não tinha sentido ainda isso no Rio de Janeiro, de todas as pessoas interagirem, porque todas as pessoas interagiam. E fomos a um hostel, fomos a uns restaurantes, subimos lá acima para conhecer. O Guilherme foi contando um bocadinho a história da Rocinha, foi contando como é que é lá. Eu não sabia, mas há muitos turistas que podem vir e ficar mesmo na Rocinha, dormir lá. Existem hotéis, existem hostels, existem Airbnbs, existem restaurantes. A comunidade é aberta a pessoas de fora. Claro que eu não recomendo que vão sem guia, mas o Guilherme diz que podem ir, que não é um problema. E lá em cima vimos essa realidade dos hostels. Nós subimos a vimos a questão dos restaurantes e descobri também que existem pessoas estrangeiras, tipo inglesas, mexicanas, por aí fora, que vão lá, visitam a favela, têm voos de volta, cancelam os voos de volta e decidem viver lá. Um, Ouvi mais do que uma história de pessoas a que isso aconteceu, que eram para vir embora do Rio de Janeiro e cancelaram as viagens e decidiram ficar a viver no Rio, especificamente na favela da Rocinha. Por falar em viver na favela da Rocinha, começámos isto tudo a falar sobre favelas com a questão de ir para terrenos baldios e ocupá-los. Não tenham a ideia errada de que aquilo é tudo uma balbúrdia, porque não é. Daquilo que eu percebi, agora tudo está legalizado, paga-se rendas, as coisas, existem contratos, existem arrendamentos, existem prédios com 7 andares, portanto não são casebres, e a renda não é barata, meu. Falaram-me de rendas que, convertendo, aquilo dava 400, 500 euros por mês, o que é bem mais caro do que eu estava a esperar. Sim, eu não me vou fazer daqui de um gajo tipo super culto e a chamar-vos ignorantes. Também foi uma imensa surpresa para mim. E continuámos a descer a favela. Depois a ideia era ir fazer uma espécie de food tour, né? Tipo uma tour gastronómica pela Rocinha. Aí existem partes em que nós temos que respeitar a comunidade, que não podemos estar a gravar, porque existem, como é óbvio, as questões das facções criminosas que governam, digamos assim, as favelas, que dentro da favela o pessoal dá-se super bem, tipo, é super tranquilo, tudo super calmo, eles permitem imensas coisas, tipo, eles providenciam imensas coisas, como ajudam com saneamentos, a parte das casas, propriedades, titularidades, etc. Pá, não sou a melhor pessoa para explicar qual é o papel deles, mas foi como foi dito mais ou menos assim por alto, que eles têm um papel relevante. E na verdade a maior parte dos problemas que existe é quando a polícia sobe e existem conflitos entre a facção e a polícia. Nessas partes
eu tinha que parar de gravar, uma questão de respeito, nunca houve stress, também se eu gravasse o pior que podia acontecer era pedirem para apagar o vídeo, porque já existiram efetivamente problemas como pessoal que tirou fotografias, não na Rocinha, mas noutras favelas, fotografias com pessoas armadas e depois saiu na capa do jornal no dia a seguir o que aconteceu, a polícia foi lá acima, subiu, fez uma rusga, matou uma data deles, pronto, e é um problema do caraças para a favela, porque não só matam criminosos, como há aquelas balas perdidas, matam inocentes, não faz sentido. E então o pessoal também acho que o mínimo que pode fazer é respeitar a comunidade, até porque eu fui tão bem recebido lá, não sei porque é que não o faria. E de forma alguma iria meter nojo por causa de conteúdo para o que fosse. E nessa tour gastronómica, pá, fomos no domingo, o que foi chato numas coisas que havia sítios que estavam fechados, foi fixe noutras porque havia uma feira nordestina com muitas coisas típicas e com muita comida típica também. O que é que eu fui sentindo sobre a favela? Só coisas maravilhosas? Houve ali alguns momentos que também foram tensos, não vou mentir. Nós, quando parámos a primeira vez para comer uma coxinha, estava lá um gajo que estava muito drogado e bêbado. E, e ele começou-se a meter comigo porque eu estava com a câmara e a gravar. Pá, o Guilherme que estava comigo passou-se com ele porque ele tipo, não percebe porque é que estás a chatear este gajo, ele está comigo e o caralho. Pá, ele achava que eu era inglês, ou caralho, era que ele estava a tentar falar inglês comigo. E, pá, e ele estava mesmo drogado à bruta, porque aquilo era domingo de manhã e tinha existido uma festa, um funk forte, muito forte, que acabou tipo de manhã, no dia anterior. Pá, e o gajo estava todo abrasadinho, mas apesar daquele gajo ser muito chato, e aparentemente eu não ouvi, mas já depois é que me disse que ele estava a dizer que ia chamar alguém para meter bala em mim, oh caralho, eu não ouvi nada disso, mas opá, também tipo, um gajo não liga, demonstrou a parte boa da favela e que se nota que é uma comunidade, opá, e eu acho que isto ponham na vossa cabeça, imaginem tipo, se vocês vivem numa aldeia ou que seja, imaginem que a aldeia é a favela. Pá, e depois tipo, adicionem muitas pessoas como as que vivem na vossa aldeia. E claro, adicionem também algumas que são criminosas e adicionem algumas que não têm tipo, as mesmas intenções que vocês. Mas percebam que numa comunidade de 200 mil pessoas, a maioria são boas pessoas como existem na vossa aldeia. Humildes, de entreajuda, de amigos que gostam de estar lá para o próximo. E isso foi logo o que se revelou. Ai, Jesus! O que se revelou quando todas as pessoas que estavam lá à volta o afastaram e começaram a dizer: ah, não ligues, ele está todo bêbado, drogado, ele é mesmo assim, ele é bom homem, não sei o quê. Só que opá, quando ele bebe, quando se droga, fica assim, não ligues. E afastaram e tal, e meteram-me totalmente à vontade e ofereceram coxinha e ofereceram não sei o quê. Pá, claro que isto podia estar a acontecer para eu ser turista. Também, à partida, se eu não fosse turista, não teria começado sequer o stress. Mas, pá, não me senti em perigo, não me senti assim tão desconfortável. Foi só chato, foi chato, pronto. Foi só isso. Como seria chato aturar um bêbado em qualquer outro lado. Depois saímos de lá, pá, e andámos para os becos, que efetivamente são becos do caraças, cheios de fios e postes e tudo meio emaranhado e o caraças, e é uma realidade totalmente diferente. Uma coisa que me fica na memória é que eu estava a achar o Brasil muito caro e lembro-me de passar lá num spot qualquer que dizia que tinha um X-tudo. X-tudo, para quem não conhece, é tipo uma espécie de hambúrguer, com carne, alface, é como o nome indica, tudo, batatas fritas lá dentro, milho, molho do tipo maionese verde, num pão de hambúrguer que não é bem pão de hambúrguer, assim mais achatado e grande, por 5 reais, meu. 5 reais, convertendo na altura, deve estar hoje mais ou menos igual, era 1 euro. Estamos a falar de um hambúrguer com tudo e mais alguma coisa por um euro. Isso chocou-me. Isso tenho que admitir que me chocou. E nesses becos, opá, o cheiro e o caraças é realmente chato. E tu aí pensas, se eu estava ali meio encantado com a ideia da favela, depois fiquei, se calhar não vivia aqui. Por
causa dessa parte em si que se nota a falta de higiene, a falta de saneamento, etc. Claro que depois dentro da casa das pessoas existe higiene, as coisas estão limpas e por aí fora. Não é que as pessoas deitem o lixo na rua e aquilo tipo seja só lixo acumulado. Não foi isso que eu vi. É mesmo só a questão da falta de condições que se nota de terem construído uma coisa gigante sem as infraestruturas de saneamento básicas, tipo, pré-existentes, não é? Tipo, acho que isso é mais ou menos de esperar. Por falar em aquilo que se foi encontrando, outra coisa que me surpreendeu imenso, e o Guilherme disse-me logo que aquilo era uma cidade dentro de uma cidade, mas efetivamente aquilo tem tudo. Não é só restaurantes, hotéis e supermercados, como seria de esperar, mas tudo. Lojas de eletrónica, lojas de roupa, lojas de sapatilhas. Eu vi lá lojas de sapatilhas muito mais fixe do que eu vi no resto do Rio de Janeiro. Vi lá um monte de tralha, tudo, tudo, tudo. Mesmo tudo o que possam imaginar tinha. E depois o extraordinário é que não era só nas ruas principais, um gajo vinha a descer aqueles becos manhosos, digamos assim, que também são bonitos, tipo, tu lá já entras numa percepção diferente do bonito, em que aquilo que é meio manhoso cá em Portugal, ou o que seja, ou num sítio mais desenvolvido, tem a sua beleza, porque tem essência, tem a sua beleza. E tu vens a descer e aparece-te um placar neon shooting, giribelta, nutricionista, Josocotromota, advogado, legal, não sei o quê, famílias. E tu, Jesus, encontras tudo, meu. Pá, é outra vibe, é impressionante. Não, também não sabia o que é que estava à espera e houve muita coisa que foi mais ou menos aquilo que eu considerei que seria e depois tudo o resto foi muito ao lado. Das pessoas foi muito ao lado, a sensação de estar lá foi muito ao lado e para não vos tomar muito mais tempo, fomos descendo a Rocinha, descemos pelos becos e fomos até ao mercado nordestino, onde eu depois fui parando de filmar porque estávamos a passar por muitos spots onde estaria pessoal da facção. Consta que passámos por um gajo que tinha um cinto de granadas à volta da cintura. Eu não vi, como sempre, eu passo sempre ao lado das situações menos, menos não diria engraçadas, mas tipo menos seguras. Nunca, parece que o meu cérebro me estava tipo a privar de receber todos os inputs menos seguros, mas já viu. E depois na Feira Nordestina, pá, fomos comer e estávamos lá num spot. Isto foi a segunda situação chata, que para nós, sinceramente, foi insignificante, mas podia ter sido chato para o Guilherme. Estávamos lá a comer e o caralho, e eu, como sou um gordo e tem TikTok do Gastropizza e tal, e chato, já estava-me a filmar a comer lá uma espetada de coração, ou de tripa, ou caraças, e atrás de mim estava um senhor que perguntou ao guia, ao Guilherme, o que é que nós estávamos a gravar e não sei o quê, tatatã. Normalmente eu acho que o Guilherme já estava um bocadinho tipo passado por causa da situação do outro gajo da coxinha, que ele até foi, eu sou daqui, o caralho, não tenho nada que estar a perguntar e tal. E pá, eu ali uma espécie de stress, mas o outro gajo até estava calmo, sou sincero. E depois o Guilherme foi ter comigo, opá, não te preocupes, e o caralho, e eu, não, mas sem stress, vira o telemóvel para ele, está aqui a filmagem, ele vê que não tem nada, e o Guilherme, não sei o quê. Pá, ele estava um bocadinho, pronto, ele estava frustrado e estava ali numa de sentir que ele próprio estava a ser desrespeitado, porque ele sabia que não estávamos a fazer nada de mal, ele é dali, ele sabe, tipo, como sabe respeitar a comunidade e estava a apanhar um dia mau das pessoas o estarem a chatear. Ele próprio disse que nunca tipo, tinha acontecido daquela maneira e eu percebi o lado dele de se sentir tão frustrado. Mas depois até lhe disse, um gajo aqui nunca sabe o que é que apanha, depois pode sempre ser uma situação muito chata para ti, pá, vai falar com o homem, resolve as cenas, tipo, é tranquilo, tipo, fica em paz. E quando eu fui lá beber uma cachaça com outro jovem qualquer, ele foi fazer isso e depois veio ter comigo e disse-me:
meu, tipo, pá, nem sabes quem era aquele gajo. E eu, então, pá, este jovem, e ele é um senhor assim já com alguma idade, como quem diz, já devia ter para aí os seus 50 anos. Este gajo aqui, não sei o quê, é o irmão do dono da favela. E eu, quê? Que é isso do dono da favela? Tipo, pá, deve ser tipo o irmão do responsável pela facção, que se for o que eu estou a pensar, a facção criminosa que acho que domina hum, a Rocinha é o Comando Vermelho ou algo assim, que é por sinal a maior do Rio de Janeiro, que domina mais do que uma favela, mas não sei se ainda é, se já é, pronto, mas aparentemente o jovem tinha uma posição muito importante na hierarquia dos criminosos. O que é que aquilo podia ter dado? Eu ia ser assassinado? Não. Para mim, não ia dar nada, muito sinceramente. Ele nunca demonstrou interesse em falar comigo, nunca demonstrou interesse em tipo a criar algum tipo de stress comigo. Depois de ficar tudo resolvido, tipo, eles estavam a falar connosco super tranquilos, quem estava com ele super de boa, bué simpáticos e o caraças. Um, o que é que podia acontecer se aquilo ficasse no mau clima? Seria para o Guilherme, provavelmente seria ali uma situação muito desagradável para o Guilherme, tipo de criar ali alguma fricção com a facção criminosa que domina a maior favela do Rio de Janeiro, não é? E do Brasil, o que é chato, aparentemente é chato. Pronto, depois comemos mais umas cenas, mais uns feijões nordestinos e pastéis e tal, e demos por terminada a nossa sessão matinal de Favela da Rocinha, que eu gostei muito. Acho que foi uma experiência extraordinária e prezo muito tê-la feito. No final do dia, isto para terminar, mas estou mesmo a ver que ainda vou estar aqui a falar mais 20 minutos sobre isto. Nós no final do dia tínhamos falado, porque eu estava no Rio de Janeiro com a Jade e mais umas amigas da Jade e depois outro rapaz que conhecemos, que já era amigo de uma miúda que lá estava, mas que depois ficou nosso, e foi esse rapaz que foi assaltado, furtado, assaltado. Aparentemente tens que ser apontado alguma arma e pedirem-te as cenas. Furto é que foi a situação que sucedeu. E essas miúdas não quiseram ir à favela, mas no final da noite queriam ir ao Bar da Laje, que é assim um bar muito turístico, que por sinal é no topo de uma favela, do Vidigal, que é encostado à Rocinha, que também era pacificada, mas o pessoal falava que tipo a subir o Vidigal ia ser muita gente armada e o caralho. Fomos à noite para o Vidigal, eu fui claramente muito mais descontraído do que tinha ido à Rocinha, se calhar porque já me sentia experiente em favelas. Fui vestido mesmo à Pokémon, tipo de camisa e o caralho, não sei por onde é que eu achava que ia. Mas pá, a cena é que o Vidigal, lá ao topo, tem 3 bares super famosos e o pessoal vai mesmo na cena de ir para o Bar da Laje e para os restantes que eu nem me lembro do nome e volta para baixo e não há grande contacto com a comunidade. E esta era a nossa ideia, sempre foi, até que fomos para lá 8 da noite, já era de noite mesmo. Descemos não, chegámos ao sopé da favela, ao sopé do morro, apanhámos lá um mototaxizito para cima, elas não queriam ir de mototáxi, tipo, só eu e a Jade queríamos ir, porque já curtíamos bué de mototáxi e tal, mas as carrinhas não estavam a dar vazão à quantidade de gente que estava à espera para ir para cima para os bares, e fomos no mototáxi, e tenho-vos a dizer que foi muito mais arriscado subir um mototáxi do que toda a experiência na favela. Ali sim, um gajo vai sem capacete a subir a abrir, são 200, eu acho que eram 200 motas a subir o Morro do Vidigal, que são estradas curtas, estradas tipo de um carro, com uma inclinação tipo, ridícula em algumas partes. Pá, e aquela cena ainda sobes bué, meu, mas tipo sobes bué. E eu curto muito de velocidade, mas eu temi ali, pela minha vida nem tanto, porque à partida se calhar não ia morrer se caísse, mas temi pela fragilidade do meu corpo quando me fosse esbardalhar todo no chão. Porque, man, eu vi o pessoal que ia comigo noutras motos
quase a esbardalhar-se à minha frente. Acidentes, pessoal que trava de repente e a outra moto enfecha-se noutra. Eu vi tipo, isso acontecer a cada curva, meu. A cada curva haviam acidentes a serem tipo... a não acontecerem por 2 milésimos de segundo. Tipo, ridículo. E o meu gajo parecia tipo Speedy McQueen. Pium, 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 tipo, man, a ultrapassar tudo que era moto e carrinhas e gajos e tudo. Eu não tive. Sabia armas nas subidas? Não sei. Eu via feixes de luzes e os meus olhos choravam da velocidade. Isto foi o que eu vi. E rezei. Não rezei, mas devia ter rezado para chegar lá acima, porque teve tenso, mas chegámos lá acima. Eu saí em último e cheguei lá em primeiro de todos, com uma vantagem de que ainda tive à espera para aí 2 ou 3 minutos para o último gajo. Portanto, pensem. E foi uma experiência de caraças. Curti bué, mas para a próxima levo um capacete, porque é ridículo. Isto para dizer que fomos para lá, para o Bar da Laje, no topo da favela do Vidigal, que tem uma vista incrível para o Rio de Janeiro também, mesmo linda, linda, linda. E o Bar da Laje estava muito fixe, conheci lá pessoal muito engraçado e top, o DJ que era segurança de lá, que travámos amizade. E depois aquilo acabou cedo, pá, e às 9, também era domingo, e nós estávamos com a pica toda, para não dizer que estávamos embriagados, consideravelmente embriagados. E eu fiquei naquela, tipo, fui falar com o segurança e disse: oh, man, eu estou a curtir muito disto, eu nem queria vir, mas agora estou na minha vibe, eu preciso de mais cena para dar vazão aqui à minha energia. E ele disse-me: olha, à meia-noite vai ter aqui um baile funk na favela. E eu: não digas mais nada, funk é a minha cena, caralho, desde pequenino. E eu nunca fui a um baile funk aqui no Brasil ainda, porque isto tem sido tudo uma desgraça em termos de saídas à noite. Eu quero isso, como é que é? Onde é que vou? Como é que eu faço? E ele: isto é de graça, é ali, tal, mas ainda vai demorar, o que é que eu vou fazer? Vou arranjar aqui 2 miúdos para andarem com vocês vão comer, eles vão com vocês, eles mostram-vos por aqui à volta e por aí fora. E assim foi. Fomos com 2 jovens andar pela favela. E para mim, tudo estava certo. Eu estava imensamente feliz. Fomos para um spot de pizzas, pedimos uma pizza que demorou meia hora porque a luz faltou 30 vezes por causa dos gatos que eles fazem nos postos de eletricidade a roubar luzes aos postes, e sempre que o forno ligava aquilo ia abaixo. O pessoal, os cachopos, estavam a tentar jogar um jogo qualquer numa maquinita tipo Pac-Man e aquela cena ia sempre abaixo, comia-lhes o dinheiro. Uma data de gajos, eu ia dizer fabelados, que por acaso, no caso é mais ou menos o nome, né? Eles são da favela, mas tipo cheios de tatuagens e o caraças, pá, até com um aspecto ali duvidoso a aparecerem na pizzaria. Mas uma cena que eu achei extraordinária é que depois, mesmo naquela parte que eu já estava bem bêbado, eu meti a conversa com eles e eles nunca os senti tratarem nem com desconfiança, nem como se eu fosse turista, daquela cena de tentar tirar proveito de mim. Eu senti como se fosse tipo um gajo que eu conhecia, ou que tipo, que eu, mesmo que eu não conheça, imaginem que estamos os dois embriagados naquela vibe de travar amizades, como é que é, puto, não sei o quê. Senti isso do pessoal que eu fui conhecendo na favela, tipo, do Vidigal, tipo, toda a gente, puto, não sei o quê. E saímos daí, fomos para um outro barzito, andámos lá, tipo, aquilo supostamente não podíamos ir à casa de banho, tinha que se pagar, porque era, pronto, é daqueles spots que fica entre esses bares mais conhecidos, e para prevenir de que os turistas usufruam de tudo sem pagar, tinha isso. Mas nós depois travámos amizade com a miúda do bar, trocámos Instagrams e não sei o quê, já era tudo nosso, bebíamos cerveja com eles, tirávamos fotos por aí fora. Depois fomos comer coxinhas para um lado, depois fomos comer pastéis para o outro. E basicamente andámos lá nessas brincadeiras todas, pá, e até às 11h30. Nós depois eventualmente até desistimos de ir ao baile funk, porque toda a gente estava cansada, claro que menos eu e o outro jovem que estava comigo, estávamos totalmente prontos para o baile funk, mas desistimos, pá, e viemos para baixo.
numa carrinha, desta vez não foi de mototáxi, apesar de que eu queria vir de mototáxi, mas viemos de carrinha. E opá, eu estava embriagado, porque eu meti a conversa com toda a gente e se calhar abusei a dizer cenas e tipo a fazer piadas e o caralho. Posso ter abusado, eu sou, às vezes não meço bem as coisas e fico sempre naquela de que toda a gente tem tipo amor no coração e está disposta a aturar as piadas de um gajo. Mas tudo correu bem e tipo, tudo foi super na paz. Nunca me senti tipo, inseguro. Se calhar mesmo que eu tivesse não ia notar. Mas pá, foi incrível. Foi uma noite incrível. E no outro dia um gajo acordou e foi fazer o resto que tinha para fazer, para ver no Rio de Janeiro. E apanhámos um Uber que por acaso contámos a história de como é que tinha sido as favelas, etc. E nesse Uber recebemos um feedback, no outro recebemos um feedback e todas as pessoas com que nós fomos falando recebemos um feedback que era mais ou menos coincidente de vocês são muito estúpidos. Isso podia ter corrido muito mal, muito depressa e vocês acho que não têm noção daquilo que andaram a fazer. Pá, em parte não tivemos muita porque estávamos embriagados, não é? Mas ao mesmo tempo a conclusão que eu tiro é nenhuma. Fico com duas questões, que é, serão eles que têm razão e nós fomos inocentes, que em parte é verdade, nós fomos inocentes, comportámos-nos mais ou menos como se estivéssemos, tipo, eu como se estivesse cá em Portugal, o que ainda é pior, porque nem sequer é como se estivesse cá em Portugal, nunca deveria ser assim, deveria ser sempre como estando no Brasil, só que noutra parte do Brasil, que por sinal já é bem diferente cá em Portugal, mas eu comportei-me quase como se estivesse cá em Portugal, o que é muito inocente. Por outro lado, até que ponto é que eles não estavam a exagerar bastante também por toda a fama e imediatismo que as favelas têm? Porque também, que eu saiba, de todas estas pessoas com que eu falei, nenhuma delas subiu o Vidigal e muitas delas até me disseram: eu gostava muito de ter lá ido e de ir visitar, não sei o quê, mas não tenho coragem. Pá, e não sei se trata muito de uma coisa de coragem. É, é mais um ponto de medir prós e contras, perceber o que é que se vai fazer, ter cuidado, conhecer as pessoas certas, ir com as pessoas certas e respeitar a comunidade. Podes ter o azar de nesse dia haver uma rusga policial, tipo dar um problema, seja apanhado numa bala perdida. Pá, claro. Probabilidade disso acontecer, baixa, baixíssima. Tu seres tipo esfaqueado lá por um gajo qualquer da favela, baixíssimo. Porquê? São favelas turísticas que têm todo o interesse em cativar e manter o turista. Se há gajos com quem eles à partida não vão causar problema nenhum, é com o turista. E isto notou-se mesmo quando houve aquele stress com o gajo que era irmão do dono, ou que é, em que do nosso lado aparentemente nunca ia haver problema nenhum. Ele nunca teve tipo a causar stress connosco em específico. Porque é mesmo essa cena, tipo, o turista sentir-se bem, tipo, chamar o turismo para lá, porque é bom, tipo, faz, tipo, criar riqueza na comunidade. Eu lembro-me até de um amigo meu, isto é uma história muito antiga, que foi ao Rio de Janeiro sozinho e subiu a favela da Rocinha sozinho. E subiu, tipo, quase toda para ir lá acima tirar uma foto. E toda a gente olhava pelo lado, mas ninguém dizia nada, até que chegou lá acima e alguém perguntou: mas o que é que tu vens aqui fazer? Isto numa altura já há muitos anos atrás. O que é que tu vens aqui fazer? Tipo, isto não está assim aberto a turista, não podes vir aqui para cima e caralho. E ele tipo diz: o que é que eu posso fazer? E ele: nada, tipo, o que é que tu vieste? Para tirar uma foto. Então, podes tirar a tua foto, mas tens que contribuir para a comunidade. Queres o quê? Queres comprar droga? Queres comprar aqui alguma cena? Não sei o quê. Man, e tipo, não foi isso que eu senti. Ninguém pediu nada em troca, como é óbvio. Também ia com guia e por aí fora. Mas não, pá, nunca senti a vibe negativa, sinceramente. Agora, claro, tipo, há uma manhã podia ter chegado lá e ter sido esfaqueado, podia ter chegado lá e ter apanhado o melhor dia da minha vida, podia ter chegado lá e ter sido uma coisa completamente diferente. Não posso generalizar com uma experiência de um gajo numa manhã
de uma favela de 300 mil pessoas, ou 100, ou 200, nem os censos sabem. Tanto vale o que vale. Aquilo que eu acho que se deve tirar daqui, para já, é usar estas histórias de favela para adormecer, ou para estar a trabalhar na paz. Outra é criticar sempre um bocadinho aquilo que também, tipo, a maioria diz sobre certo sítio, especialmente quando nunca lá foi. Agora, com isto, eu acho que também se deve ter um ponto muito assente. Isto era uma conversa que eu tinha, por exemplo, com o meu melhor amigo, que ele me falava, puto, o Brasil não é nada como tu achas, e o caraças, aquilo é super tranquilo, bué da bom, eu já lá tive lá uma semana, ou tive lá um mês, e não vi crime nenhum, e o caralho e tal, foi ótimo. Espera lá, não é por causa de um gajo que teve uma semana ou um mês num sítio e não viu crime nenhum que o crime não existe. Portanto, também não é por causa de tudo o que eu estou a dizer que as coisas são perfeitas, claro que não são, senão também não haveria algum do mediatismo que existe sobre as favelas. Claro que depois todo o mediatismo é como sempre, tal como quando foi com o Covid, 24/24, e tipo, nós todos sabemos aquilo que vende, não é? Isto não estou a dizer que a favela é muito melhor do que aquilo que dizem que é, não sei, só a mim pareceu-me diferente, e independentemente daquilo que a favela seja aos olhos da comunicação social ou aos olhos de todas as pessoas no mundo, eu acho que merece ser respeitada, que merece ser conhecida em parte, mesmo que não seja fisicamente, e que merece atenção, porque são pessoas, e por exemplo no caso da Rocinha são quase 300 mil pessoas, se as forem mesmo, a viverem naquela comunidade, e são pessoas, como eu vos disse, como os vossos vizinhos, como os vossos amigos, como os vossos avós, como os vossos pais. Eu vi imensas velhotas, queridas, tipo, com aquela sensação mesmo de avó, de quererem ajudar, etc., partilhar, quererem abrir as portas. São essas pessoas que lá estão. Não são 300 mil criminosos a tentarem matar-vos. Não, existem criminosos, existem problemas, é um facto. Mas são pessoas, meu. E às vezes tipo um gajo distancia-se imenso por causa de mediatismos ou por causa do que seja, de pessoas, quando ao final do dia nós somos todos pessoas e queremos mais ou menos todos o mesmo: segurança, condições de higiene, condições favoráveis para o nosso desenvolvimento, comida, saúde. Queremos quase todos o mesmo, e é injusto negligenciarmos as favelas, ou seja o que for, por causa de algum mediatismo ou por causa de algumas histórias, porque no meio de 7 histórias, 1000 histórias más numa favela, existem 300 mil pessoas com milhões de histórias positivas. Claro que o rácio poderá não ser este, mas pensem sobre isso e vou-me calar, porque isto deverá estar gigante. Portanto, muito obrigado por terem ouvido até agora. Desculpem o meu entusiasmo de serem 7 horas da manhã, ou o que seja, ou 3 ou 4, e eu espero melhorar muito esta logística e qualidade e conteúdo deste podcast, e também parar de me lamentar. Um beijo e um queijo, acompanhado por um belo espumante branco do Baldonídio, e até ao próximo episódio.